precisamos de planejamento estratégico para poder ter estabilidade das regras do jogo, para poder ter o investimento de infraestrutura necessário para que nós possamos expandir esse nosso parque energético no Brasil, né? Não, exatamente. Eu sempre gosto de dar um exemplo dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, quando ele encontrou o shale, né, a indústria de xisto, e se tornou comercial no início dos anos 2000, foi a mesma época que o Brasil começou a produzir o pré-sal em escala comercial. Lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000. De 2000 até 2019, os Estados Unidos se tornou o maior produtor de petróleo e gás do mundo, dobrou a produção de 10 milhões de barris dia para 20 milhões de barris dia, e ele fez isso através de duas políticas públicas, então não foi o mercado, mas que foram fundamentais. Não quer dizer que o mercado não seja fundamental, mas para começar, eu preciso ancorar para a indústria de infraestrutura, tem que ter uma âncora de demanda. O que os Estados Unidos fez? Primeiro, ele trocou 160 gigas, na época do tamanho do Brasil, de usinas a carvão por usinas a gás natural. Isso gerou um crescimento econômico norte-americano ao longo desses 15 anos de 3% ao ano, e eu consegui reduzir as emissões, porque eu troquei carvão, que é a fonte mais poluidora, pelo gás natural. 160 gigas utilizando o gás natural de xisto, né, o shale oil e o shale gas. A outra política pública foi o quê? Proibir a exportação de shale oil ou shale gas enquanto não atendesse todos os estados norte-americanos. Então, você imagina, os Estados Unidos levou... Criou um mercado interno gigantesco. Um mercado interno gigantesco, mas ele proibiu exportar. Por quê? Eu preciso atender primeiro o norte-americano para depois pensar em exportar. Então, isso gerou um crescimento da indústria enorme. Então, assim, 40% da produção industrial foi direto ou indiretamente, o aumento dela, oriundo dessa indústria do shale. Então, essas duas políticas públicas, os Estados Unidos só foi se tornar exportador líquido de petróleo, ou seja, a produção maior que a demanda, em 2016, então levou 16 anos, e no caso do gás natural, só em 2019. Mas hoje ele é um dos principais agentes do mercado global de petróleo e gás, que começou com essas duas políticas públicas. Agora, quer dizer que foi o setor público que fez os investimentos em gasodutos, né, para levar, então, esse gás, né, e essa oferta para o mercado doméstico? Obviamente que não. O poder público só criou a política pública, ou seja, deu o norte do planejamento. Quero focar nessas fontes, quero reduzir minha dependência de importações, que na balança comercial tem um impacto enorme. Quero trocar meu parque a carvão para um parque a gás natural. A partir do momento que você criou a política pública, deu o incentivo correto, o investimento veio. E aí ele se tornou o maior produtor mundial de petróleo e gás no intervalo de 15 anos. É esse tipo de planejamento que o Brasil tem que resgatar nos setores que a gente domina mundialmente. 70% da produção de biocombustível do mundo está no continente americano. 70%. Então, ou seja, o Brasil é o maior produtor de etanol depois dos Estados Unidos, né? Então, quando a gente olha no setor de biocombustível, nós somos os exemplos a ser seguido no mundo. Mas a gente não consegue traduzir isso numa política energética que consiga cumprir cada vez mais esse papel, em particular do resíduo, uma economia circular, junto com a política de infraestrutura que eu possa levar, ou seja, não adianta eu ter a fonte de energia e ser abundante. Se eu não tiver como levar essa fonte para o meu consumidor final, eu vou estar criando um desperdício, que é exatamente o que acontece hoje no país. Ô Bruno, o que você está dizendo aqui do caso dos Estados Unidos e de demais países é que neste planejamento estratégico houve uma mudança brutal, que é o seguinte: era um jogo ditado pela transição energética, substituir a matriz energética por energia mais limpa, e agora a palavra-chave desse planejamento estratégico é segurança energética, é assegurar que o combustível exista no país e que não vai faltar em prover energia, principalmente nessa revolução industrial 4.0 que você falou. Então, houve uma mudança dessa visão estratégica. Sim. No Brasil, isso não existe. Qual que é o ponto? E é um tema que eu sempre gosto de trazer. Se eu estou cada vez mais descarbonizando ou eletrificando economias, cada vez mais o setor de infraestrutura e energia são fundamentais para garantir o crescimento econômico. Por que nos últimos anos existia uma visão bipolar entre
os países desenvolvidos, da OCDE, por exemplo, e o sul global, né, o hemisfério sul, os países emergentes. Porque durante os últimos 20 anos, praticamente a gente não teve crescimento do consumo de energia per capita nos Estados Unidos ou na União Europeia. Ou seja, o padrão de vida, o padrão de renda desses países já tinha alcançado um patamar que não se consumia mais energia. Então, o grande crescimento de energético global vinha de países emergentes que estavam fazendo a transição, né, da sua população de baixa renda para classe média, né, e alcançando a média de PIB per capita global, por exemplo, como a China fez de 80 até 2020, a Índia está fazendo agora. Então, existia uma visão de que quem consumia energia, quem crescia, eram países emergentes que estavam em fase de desenvolvimento. Essa indústria 4.0 democratizou o crescimento de energia, porque agora os países desenvolvidos também vão passar a ter uma demanda de energia muito maior. Só os Estados Unidos, que não aumentou nada o consumo per capita nos últimos 20 anos, a partir de agora, a estimativa é que nos próximos 10 a 15 anos, o consumo per capita de energia nos Estados Unidos vai aumentar de 2 a 2,5% ao ano. Per capita? Per capita. Estou falando da maior economia do mundo, que vai gerar uma necessidade de demanda energética brutal. A partir do momento que agora é democrática, tanto país desenvolvido quanto país emergente, crescendo o consumo de energia, se eu não garantir segurança energética, eu vou trazer um desequilíbrio econômico muito grande. Vamos olhar o que aconteceu na Europa, né, em função de uma política de transição energética que, de certa forma, não olhou com carinho a segurança energética. Vamos lembrar, a Europa de 98 até 2018, antes da pandemia, entre 40% a 55% do gás natural, que era a principal fonte de segurança energética dela, vinha da Rússia. Um único supridor. E de 95 para cá, quando a gente começou a ter a primeira conferência, né, entre as partes, né, da ONU, focando nessa transição energética, houve um aumento muito grande de investimento em fontes como eólica, tanto onshore, para quem tinha território, quanto offshore, para quem não tinha, ou seja, no mar, solar, né, e desligamento de usinas a carvão e a nuclear, que eram fontes despacháveis, que garantiu o suprimento e a confiabilidade do sistema. Qual que foi a conclusão disso? Veio a pandemia, depois veio a guerra da Rússia e Ucrânia. Isso gerou, primeiro, né, uma situação de queda do consumo de energia, mas uma volta de consumo de energia muito grande, e a Europa não estava preparada para garantir a segurança energética. Qual que foi a consequência na prática para a Europa? Um ciclo de retração econômica contratado, onde eu tive que aumentar o juro da economia de 0,5%, de 0,5% o juro real da economia, para 4,5%, 5%. Né? O crescimento econômico global, que antes da pandemia foi 3,8% ao ano, nos últimos 20 anos, agora a expectativa desse ano é de 2,5%. E o novo normal é 3%, e esse ciclo inflacionário por conta de conta de energia cara, combustível caro, logo tornando o alimento caro, gerou uma pressão tão grande, diminuindo a atividade econômica, que eu tive que reduzir a pressão via política monetária, aumentando os juros. Então a Europa está sofrendo e vai continuar a sofrer nos próximos anos por conta dessa ausência de segurança energética. Então isso gerou um sinal de alerta para os outros países, que não adianta só eu focar no atributo ambiental sem focar na segurança energética, porque as pessoas precisam comer, né? As pessoas precisam ter aquecimento contra o frio. Então acho que esse choque de realidade ele veio muito forte em razão da guerra da Rússia e da Ucrânia, e depois dos outros conflitos, como a gente tem do Hamas, ou seja, onde a gente percebeu que ficar na mão de poucos países para garantir a minha segurança energética, ou de poucas fontes de energia para atender minha demanda energética, é um risco muito grande. E se eu não calibrar a minha matriz energética de forma adequada e não tiver segurança energética, isso pode causar uma retração econômica e um mal-estar social enorme, que é o que aconteceu nos últimos anos do pós-pandemia, que agora o mundo caiu a ficha e está começando a falar mais em segurança energética e não em transição energética. Ou seja, uma visão imediatista prejudicou enormemente a retomada do crescimento econômico, no caso da Europa, por não ter uma visão estratégica e ser fiel a ela até o fim, né? Exatamente. E foi isso que aconteceu.